meu vai funcionar. Bom, vamos lá, moçada, então. Boa tarde, oficialmente, a todos, né? Eu vi pelo Classroom lá que nem todos conseguiram terminar a atividade que eu tinha passado, né? E a gente ficou de conversar hoje, uma conversa rápida, para a gente definir a atividade final de vocês, ou as atividades finais de vocês, que requerem, que é parte da avaliação, né? Que a gente vai fazer com vocês. Então, assim, o que eu fiz? Eu basicamente resolvi do meu jeito no Simulink, lembrando sempre, eu tenho batido muito nessa tecla, assim, vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente fala em computação, o Paulo já deve ter falado isso lá desde pensamento computacional, assim, ó, que lógica de programação é uma coisa muito pessoal, todo mundo tem a sua lógica, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para não, porque quando a gente vê a lógica do outro, quando vocês veem a minha lógica, quando vocês veem a lógica do Paulo, depois de perceber e entender o que a gente fez, vocês sempre vão olhar assim, tá, mas é fácil. Sim, é fácil porque a gente resolveu, né? Só que a gente resolveu pela nossa lógica. Então, se tu pegar o mesmo programa feito pelo Paulo ou por mim, eles vão ser diferentes. Né? O mesmo algoritmo feito pelo Paulo ou por mim, eles vão ser diferentes. A gente pensa diferente computacionalmente. Não necessariamente um está errado, os dois estão certos, mas um pode ser mais longo, um pode declarar as variáveis de forma mais extensa, um pode fazer passos intermediários que eu, por exemplo, entendo desnecessário, desde o básico, assim, fazer um R quadrado, né? Eu posso tanto pegar o R e levar ao quadrado, quanto eu posso fazer R vezes R. Eu tenho um costume, por uma herança antiga de programação de baixo nível, de sempre fazer R quadrado R vezes R. Nunca elevar ao quadrado. O pessoal que programa mais novo, que já trabalha com linguagem de alto nível, já começa a botar elevado ao quadrado. Porque, né, tinha essa opção. Eu não tinha antigamente essa opção. Então, tu acaba com alguns vícios, que são vícios naturais de programador, vamos dizer assim. Fora isso, a própria estrutura do programa, né? Subestruturas, como elas são divididas, a forma com que faz o for, por exemplo, né? Eu, por exemplo, quando faço um laço de repetição, ou eu uso I ou eu uso K. Os meus contadores sempre são esses, sempre. É meu padrão, assim. Normalmente K. K é o meu contador padrão, vocês viram pelos exemplos que eu dei ali. É o que eu uso e é o padrão. Eu tenho alguns padrões. A gente tem que tomar alguns cuidados com esses padrões. Por exemplo, o I no MATLAB também se refere a elementos imaginários, né? Quando tu está trabalhando com números complexos. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso para não fazer confusão entre variáveis existentes já na aplicação, Python, MATLAB ou qualquer outra, né? C, para não dar esse tipo de problema. Então, aí vai muito do domínio. Um recado importante do MATLAB, que você sempre tem que tomar cuidado, e isso é uma coisa muito particular do MATLAB e das linguagens mais novas, como o Python, por exemplo, é a questão do case sensitive também, uma coisa que a gente tem percebido direto, assim, o pessoal está lá fazendo x, tudo minúsculo, e de repente lá no meio bota um x maiúsculo. Para eles é outra variável, né? Para a aplicação é outra variável completamente diferente, apesar de ser um x. Então, antigamente não tinha isso. Tu usava maiúsculo, minúsculo, era tudo a mesma coisa. Hoje em dia, tudo isso faz diferença. Então, alguns cuidados, assim, que são importantes. Precedência matemática. Existem aplicações como o MATLAB, por exemplo, que ele sabe que ele tem que fazer, muitas vezes, a multiplicação antes de uma subtração, uma soma. Mas é sempre conveniente colocar os parênteses. Sempre, sempre. Porque se tu for converter um algoritmo de uma linguagem para outra, os parênteses podem fazer falta, e aí, a partir daí, tu errar completamente um modelo matemático, o resultado, e até tu se dar conta, por mais besta que pareça ser, né, até tu se dar conta que é um sinal ali que está mudando todo o teu equacionamento, e muitas vezes tu nem se dá conta, né, porque isso fica mascarado lá no meio da programação e tu trata aquela resposta como verdadeira. Então, toda a questão de precedência matemática, parênteses, assim, ó, botar mais parênteses do que precisa não é problema, agora botar menos é problema. Então, se eu botar muito parênteses, desde que eu abra 10 e feche 10,
né? Isso não é problema. Agora, se eu não colocar, isso pode ser um problema bem grave, assim, né? Não sei se tem mais algum recado nesse sentido, assim, que tem que ficar, né, Paulo? Acho que esses são os mais importantes, assim. Bom, eu vou aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Vou compartilhar a tela cheia aqui, senão eu vou ter que ficar mudando a tela e eu fico esquecendo, né? E fica feio. Muito bem. Dito isso, então, pessoal, a gente tem esse exemplo aqui, que era o exemplo que a gente conversou na última aula, né, que é basicamente o exemplo do tanque, né, só relembrando, né, eu tenho uma vazão de entrada, uma vazão de saída, a vazão de entrada, ela é definida, ela é uma constante, né, em função do sistema de alimentação, se ele é uma torneira, se é um cano, se é uma válvula, enfim, essa vazão de entrada, ela é constante. Eu tenho uma área dessa entrada aqui, né, do tanque, a própria área do tanque, né, não vai interferir na vazão essa área, tem que ficar bem claro isso. Eu tenho um líquido aqui, pode ser água, né, dentro do tanque, então eu tenho uma altura, né, e aí eu tenho um ralo. Bom, nesse ralo eu tenho uma vazão de saída. Aqui sim, aqui essa vazão de saída é função tanto da área desse ralo, quanto da altura de água, por quê? Porque tu tem influência aqui da gravidade, né, fazendo pressão nessa água de cima para baixo. Então aqui eu tenho que tomar um certo cuidado. Basicamente, a minha derivada do H aqui, né, pelo tempo, né, multiplicado pela área, ou seja, o volume de água que eu tenho aqui é função da vazão da entrada menos a vazão da saída. O que entra menos do que sai. Simples, né? Lá da física ainda do ensino médio, né? A vazão de saída em função dessas características que eu falei para vocês, ela vai ser função da área, raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade, G aqui, 9,98 metros por segundo ao quadrado, né? Vezes o H, que é a altura da coluna d'água. Então, eu posso substituir esse cara aqui, né? E aquela primeira equação vira isso aqui. Basicamente, eu tenho um conjunto de características aqui, 9,81 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, o diâmetro do tanque, que é o A maiúsculo, né? 1 metro, o diâmetro aqui é do ralo, né? 0,5 metros, né? Meio metro. O tempo de discretização que eu pedi para ser executado e que eu fiz aqui no meu é de 0,01, ou seja, 1 milissegundo, né? É quase um exagero, né? Nesse nível de simulação, mas para entender muito de como funciona isso. Tempo máximo de simulação 10 segundos, que é o suficiente para essa simulação com essas características. Eventualmente, numa simulação maior, isso eu posso ter que aumentar aqui para conseguir enxergar que esse sistema entre em regime permanente. Eu sempre tenho que lembrar que quando estou fazendo análise, a parte mais importante é o transitório, não tenho dúvida disso, né? Que é onde eu tenho todas os problemas, vamos dizer assim, do sistema, mas me interessa saber quanto tempo ele leva para entrar em estabilidade, né? Então, eu ter que simular para frente é importante. Mas também não posso simular tanto para frente que eu vou ficar consumindo esforço computacional desnecessário, né? Então, a princípio, 10 segundos aqui. Fluxo de entrada de água, que é uma torneira, literalmente aqui eu tenho 1 metro cúbico por segundo. Isso foi definido como problema, né? Poderia ter mais ou menos aqui. Tempo inicial para ligar essa torneira, né? Só para não começar já a torneira funcionando, 2 segundos. Então, 20% do tempo total de simulação, a torneira vai estar desligada, nos 80% restantes, a torneira vai estar ligada. E eu tenho uma altura de água inicial de 1,25 m, né? 1,25 m, né? De água inicial aqui. Só relembrando também, aí eu tenho aqui o meu programa em ponto M, que é basicamente o que vocês viram com o Paulo, tanto em pensamento computacional como no início dessa disciplina, definição das constantes, né? Dados do cilindro aqui, e aí eu tenho que lembrar que eu tenho o diâmetro, né? Então, para mim chegar na área, eu preciso ter modelar, a minha primeira modelagem aqui, né, é fazer o π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 aqui para ter a área da seção do tanque em metro quadrado. Tanto a área da seção do tanque quanto a área da seção do ralo. Aqui que eu falei para vocês, ó, eu poderia fazer um D elevado ao quadrado, que seria o chapeuzinho 2 aqui, né,
também funcionaria. Eu tenho mania de fazer isso aqui. É meio que um vício nesse sentido. Tempo de discretização, 1 milissegundo, né, 0,001. Eu poderia botar 1m aqui, ele entenderia também. Ou eu ainda poderia botar 1 vezes 10 na menos 3, também, 1e na menos 3, na verdade, né? 1 que está elevado na menos 3. Eu, particularmente, quando é assim, eu prefiro usar dessa forma, lembrando ainda que o MATLAB usa ponto, não usa vírgula, né? Como divisor decimal. Tempo máximo de simulação, 10 segundos. E aqui, literalmente, é o cálculo do passo de tempo, né? É para mim calcular quanto tempo dura cada passo. O tempo total de simulação vai ser o tempo máximo aqui, que seriam os 10 segundos, vezes, né? 1 sobre o dt, que é o tempo de discreciação. Aqui, então, vai pegar os 10 segundos, dividir por 0,001, né? Literalmente. Então, eu vou aumentar aqui em 1000 o meu K total. Então, em vez de eu ter 10, eu vou ter 10.000 passos, né? Então, eu vou calcular o K1, K2, K3 até K10.000. Ainda, a vazão de entrada constante também, tempo inicial, que é o tempo inicial da torneira, seria os 2 vezes 1 sobre dt. Eu também preciso transformar isso aqui em K, né? Por isso essa relação. Então, quando eu divido 2 por 0,001 aqui, eu estou transformando em 2 em 2.000, né? Então, dos 10.000 interações de cálculo que eu vou ter aqui, as primeiras 2.000, o meu tempo inicial, a minha vazão inicial vai ser 0, e ela só passa a ser 1 após esse passo aqui. Tem a altura inicial, aqui que eu falei para vocês que hoje, se eu fosse fazer, né, eu não colocaria isso, mas no dia que eu fiz, eu sei lá porque eu criei um HA1 aqui, que seria o meu H0, né, eu poderia ter posto 1,25 direto aqui, que seria o meu primeiro H, então o meu H quando K é 1, e aí eu vou ter de 1 até 10.000, né, e por fim eu entro na simulação. Só aqui eu estou entrando na simulação. Até agora foi tudo constantes. Até agora todos aqueles elementos ali, eles não mudam de valor mais, né? Eles foram definidos e não mudam mais. E aí eu tenho aqui, então, o meu K variando de 1 até o K total, que seria 10.000, né? E aí eu vou ter um if aqui, enquanto o K for maior ou igual ao T start, ou seja, 2.000, né? A gente viu, acabou de ver, eu tenho a minha entrada como sendo o próprio Q, que é 1. Então, acima de 2.000 é o próprio Q. Se não, o meu QI, a minha vazão inicial aqui é 0. Veja que eu poderia tratar isso de forma inversa, né? Eu poderia ter botado um menor aqui e aí ter invertido o desvio condicional. Como eu disse, cada um tem uma lógica de pensar. Os dois jeitos estariam certos? Absolutamente. É só a forma com que isso está sendo executado. Vazão de saída, então para cá eu vou calcular o A vezes a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade e o H do K naquele instante. Então ele começa com 1,25, mas como a tendência desse tanque, enquanto a torneira estiver desligada, é ir esvaziando, esse H vai sendo atualizado e isso vai mudar a vazão de saída, né? Porque ela é diretamente influenciada por essa altura multiplicada pela aceleração da gravidade, né? Isso vai fazer com que eu recalcule o volume, que é a própria taxa de variação, aquela derivada H por dt, né? Onde eu tenho Q in e Q out aqui, né? Os dois, né? E aí, isso aqui era multiplicado por A, então esse A passa a ser um divisor aqui, né? Nessa subtração aqui, certo? E por fim, eu preciso integrar, né? E aí eu estou usando a integração mais simples possível, que é o método de Euler aqui, que é basicamente calcular o H do futuro, né? O H de K mais 1, baseado no H de K atual, que soma aqui, né? No dt, que seria literalmente o meu tempo de discretização, vezes o volume, o novo volume, né? Então, eu calculo o meu novo H baseado no H de um passo atrás, né, o passo futuro. E aí eu recomeço isso aqui até que isso aconteça 10.000 vezes. Bom, isso, a ideia é que vocês trouxessem isso para o Simulink. Vou abrir agora o Simulink aqui. Só um segundo aqui. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, ó?
a forma que eu resolvi, né? Eu coloquei um degrau aqui, que é aquele degrau unitário, editei aqui para ficar bonitinho, o tempo inicial, né, para ligar a torneira e tal. Nesse bloco aqui, ó, o step time aqui tá o step time está definido como 2 aqui, né, que seria o meu início aqui, né? Então, é quando eu vou dar o step, né? Step é porque é o degrau, né? Então, até 2 segundos ele fica em 0, a partir de 0 ele vai dar o primeiro passo. O valor final é 0,5 aqui, ó. Eu posso mudar aqui para 1, né? Que eu estava brincando e fazendo testes aqui. Então, vou aplicar aqui com 1, certo? Sample time eu deixo 0, não preciso me preocupar com isso agora. E aí eu tenho os blocos. Lembrem que eu estou com o MATLAB 2022, vocês podem estar com versões um pouquinho diferentes, então os blocos podem ter algumas distinções de formato, mas eles são sempre os mesmos. Então, basicamente, eu tenho um primeiro bloco aqui, que é um somador, né? Que é basicamente, eu vou definir um soma e um subtrai, que é basicamente, eu tenho o QIN menos o QOut, né? Então, eu venho com aqui, ó, QIN menos o QOut, eu estou fazendo aqui dentro, né? Então, QIN é o próprio degrau, e o QOut é o resultado de toda essa simulação aqui. Disso eu venho para um bloco aqui, que é um bloco de produto, né? Que é basicamente a multiplicação, né, dos elementos, né? E um bloco integrador que eu preciso para calcular o próximo passo. E aí, aqui eu tenho uma constante, que é basicamente função do quê? Da área de entrada lá, então eu tenho π, diâmetro do tanque, o divisor 4 ali, vai entrar aqui, lembrando que o diâmetro do tanque eu tenho que multiplicar d vezes d aqui, né? Então está entrando 2 vezes aqui, para justamente fazer d vezes π, e aí vocês vão ver aqui que tem um dividido, né? Então tá vezes, dividido, e vai me dar aqui a resultante nesse bloquinho 1. 1 está saindo aqui e está entrando nesse cara aqui. Por fim, vem para cá e calcula aqui a parte, né, da vazão de saída, que é a função da raiz quadrada e de todos aqueles elementos que a gente tinha aqui e a própria área da seção do ralo, né? Então aqui eu tenho a área da seção do ralo, agora exatamente o mesmo que antes, né? Só que agora eu tenho π, em vez de eu ter 1 aqui multiplicado por 1, eu tenho 0,5 multiplicado por 0,54. Vejam que eu tento deixar toda a minha simulação meio padronizada, assim, né? E isso realimenta aqui, e por fim eu tenho essa saída no scope. Então, quando eu der um run aqui, posso abrir o meu scope aqui, e tá aí a minha saída, né? Então, para cada um dos elementos que eu vou produzir. Basicamente, gente, essa aqui seria a simulação, que precisa ser feito para rodar aquele script.m agora no MATLAB. Essa simulação eu vou colocar para vocês lá no Classroom, para que vocês possam entender ela, lembrando que, por favor, tomem cuidado, porque ela está com a minha lógica, com as características que eu trabalho, enfim, e isso pode gerar alguma divergência da forma que vocês pensam, certo? E aí, eu conversando com o Paulo aqui, o trabalho de final de vocês vai ser, para além de entregar tudo que o Paulo já pediu, né, que tem coisa que vocês não entregaram ainda. Não, calma. Assim, só para finalizar, vocês vão ter já o Simulink desse cara aqui, agora eu quero que vocês incluam o tanque 2 nessa simulação e a saída. Então, basicamente, eu já vou passar a primeira parte para vocês se basearem nisso, né? E vocês têm 4 semanas para entregar no Classroom. 4 semanas, tá, pessoal? É bastante tempo. É, 1 mês para vocês entregarem para a gente essa simulação no Simulink como uma das atividades finais. Então, é basicamente estender o que foi feito, mas para poder estender, vocês precisam primeiro entender. E, de novo, entender do jeito de vocês, certo? Além disso, a gente tem aqui no Classroom, né, as atividades que o Paulo colocou aqui, que é a atividade 1, né?
e atividade 2, exercício de matrizes e o desafio da aula de vetores. Então, essas duas atividades, nós vamos definir no mesmo deadline, né, Paulo? Tudo Sim. No mesmo. Vocês têm um mês, exatamente 30 dias a partir de agora, para entregar todas essas atividades aqui, né, como atividades finais. Aqui já tem 7 que entregaram, beleza. Se quiserem revisar, que tem 8 que entregaram, mas tem 2 que ainda não entregaram. Então, a gente vai dar esse prazo final para vocês. Se quiserem revisar qualquer uma dessas atividades, podem. Se quiser substituir lá, podem. Não é um problema. E tudo isso vai compor a atividade, ou seja, o resultado final, né, da nota final da disciplina de vocês. Vou deixar, se tu quer falar mais alguma coisa, vou descompartilhar aqui. E... Não, porque tá microfone? Tá, não, desculpa, pessoal, nós estamos na mesma sala aqui, então tem que fazer um protocolo, um tem que ligar o microfone, outro desligar. Não, pessoal, é exatamente isso, nós conversamos, eu e o Maurício, hoje pela manhã, e a atividade final dele vai ser esta aí do tanque, que ele explicou, que fique bem claro, né, Maurício? Já tem toda a parte inicial ali pela própria explicação dele, vocês já viram. Essa parte inicial vai ser de entrada para o segundo tanque, então vocês têm que implementar um segundo tanque baseado numa lógica em que foi toda explicitada, inclusive com código. Mas então é só copiar? Mais ou menos. Na verdade, vocês têm que se apropriar desse código, vocês têm que entender esse código. Eu sugiro, inclusive, que vocês façam o código de vocês e, a partir daí, estendam para o segundo tanque. Uma vez terminado isso, vocês colocam a terceira atividade, porque eu já pedi 2. Caso alguém não tenha entregue a primeira e a segunda, nós vamos reabrir as datas ali, tá? Para vocês entregarem. Quem já entregou completo, tranquilo, não tem problemas, bypassa isso e vai direto para a terceira atividade. Se não entregaram ou estão com dúvidas ainda que estava alguma coisa errada ou incompleto, substituam, porque a gente vai abrir de novo a possibilidade. Daí, com o mesmo deadline, daqui 4 semanas, a gente fecha aquelas 3 atividades e a correção dessas 3 atividades vai gerar a nota de vocês dessa disciplina. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa sistemática? E eu vou fechar aqui. Alguma dúvida, pessoal? A gente tem que ir controlando os microfones aqui, senão dá uma zoeira aqui, a gente fica quase louco aqui. Dessas atividades assim que foram passadas, eu vou colocar exatamente no mesmo link que já estava o ponto M, né? Essa simulação aqui, que é um arquivo do Simulink mesmo. Eu já vou fazer isso agora, antes que eu me esqueça, que isso é uma coisa até que ultimamente tem acontecido muito. Então, editar... Pode falar. Deixa eu ver o que aqui. Professor, tem como o senhor indicar um livro sobre o MATLAB para fazer esses exercícios? Um livro que seja passo a passo, que disponibilize. Tem um MATLAB para engenheiros, mas assim, que vai ter um passo a passo desse aqui, esquece, porque isso é lógica de programação, entendeu? Vocês vão ver outros exemplos, outras coisas, mas cada programa de computador ou cada algoritmo é próprio, né? Não existe uma coisa igual a outra, né? Por isso que a gente insiste na questão de vocês entenderem e aprenderem a lógica de programação. Isso é fundamental para que vocês consigam compreender como fazer um programa desse tipo, entendeu? Senão, vocês vão ter sempre dificuldade quando tiverem que implementar, independente se é Octave, se é Python, se é... Não interessa. A lógica de programação que roda por baixo disso independe do tipo de aplicação que vocês estão usando no nível mais alto. O que muda é código, né? Por exemplo, algumas linguagens, eu preciso declarar todas essas variáveis, eu preciso dizer que a variável x é ponto flutuante, a outra é inteira, a outra é uma double, né? Que usa 2 vezes o ponto flutuante, por exemplo, mas o MATLAB já não precisa, o Octave já não precisa, já tem essa característica intrínseca, ele já trata todo mundo como matriz. Então, mesmo que seja uma constante 1 ali, no caso da equação, para o MATLAB, aquilo é uma matriz 1 por 1. Ele trata absolutamente todo mundo como matriz, o que torna ele lento.
Então, a simulação do MATLAB se torna lenta justamente por ele tratar todo mundo como matriz, e aí as matrizes, quando ele vai fazendo a solução numérica daquela simulação, ela acaba ficando muito pesada. Por outro lado, já falei isso para vocês, é indiscutivelmente a forma mais rápida de prototipar qualquer coisa. Então, quando eu tenho dúvida e tal, o MATLAB é a ferramenta rápida. Se eu faço ali, depois vai para Python, depois vai para outra linguagem, C, por exemplo, que é muito mais rápido, mas eu só ia para C quando funcionava no MATLAB, eu não ficava perdendo tempo no C, porque no C, por exemplo, para encontrar um erro é muito difícil, enquanto no MATLAB é muito fácil, eu tenho acesso a qualquer ponto do programa, eu consigo plotar qualquer ponto do programa sem ter que fazer muita magia, assim, que em outras linguagens isso começa a ficar mais complicado. O Simulink é um pouquinho mais chato por ter que entender essa questão dos blocos, né, e subblocos, enfim e tal, mas é basicamente, de novo, é refazer o que eu passei em aula para vocês, com a visão de vocês. Se vocês ficarem olhando o que eu fiz e só rodando o que eu fiz, sempre vai funcionar. Porque eu testei antes de botar para vocês, entenderam? É a minha lógica de programação. Vocês precisam começar a mexer nos bloquinhos, alterar os valores, entender como eles interferem na simulação final de vocês. Então, por exemplo, essa simulação, mexe no step, mexe no somador, não precisa rodar ele inteiro, deleta um pedaço dele, bota um scope lá e fica olhando o que está acontecendo aqui, bota uma constante e fica olhando como isso vai mudando ao longo da simulação. Certo? E aí a gente trata da mesma forma que a gente estava conversando, né? Quando vocês tiverem alguma dificuldade, tanto comigo ou com o Paulo, vocês mandam um WhatsApp, a gente faz um meet rápido, né? Às vezes para a gente é mais complicado, tá? Já vou avisar para vocês. Algumas noites, porque a gente tem aula, né? E feriados e final de semana por causa das crianças e tal. Mas fora isso, assim, a gente pode achar aí um tempinho, né? Para a gente organizar 15 minutos. 15 minutos de conversa, às vezes, é suficiente para fazer isso. Se vocês quiserem, então, livro, né? Tem na biblioteca esse MATLAB para engenheiros, tu tem ele aí? Eu vou mostrar aqui na biblioteca, só um pouquinho. O Paulo já vai mostrar para vocês aí. Deixa eu só achar a aba correta aqui na biblioteca. Nós não temos uma edição física aqui? Eu tentei achar, não achei. É aquele amarelinho, mas é amarelinho. Só olha se está aparecendo aí. Sim, vai aparecer. E para eles aqui, ó, pessoal, procurar na biblioteca virtual, como o MATLAB, tem todos esses livros. Esse aqui é o que nós falamos, só que está na 5ª edição. O nosso antigo amarelinho ainda, ó. Esse aqui. Programação para MATLAB para engenheiros. Eu acho esse o mais fácil de todos, tá? Esse aqui, ó. Programação para MATLAB para engenheiros. Desperdício tem de graça. Não vale a pena comprar o livro. Isso é importante, tá, pessoal? Não vale a pena comprar esse livro, porque livro de computação, assim, principalmente em coisas mais elementares, assim, eles desatualizam muito rápido. Então, ele aqui na biblioteca virtual da universidade, ele tem de graça. Vocês vão lá e que acessam ele e conseguem ler ele totalmente, assim. Então, peguem direto da biblioteca virtual. Não tem necessidade nenhuma de comprar. Fecha o microfone. Eu vou ali receber. Pessoal, então... Pessoal, só para reforçar, então, não tenha necessidade, eu não aconselho vocês comprarem esses livros da MATLAB, usem da biblioteca e usem bastante a questão do Google, tá? Ou com dúvidas, ou aquelas 2 melhores documentação que existem na face da Terra, Looking For e Help do MATLAB, porque vocês vão estar diretamente dentro do MATLAB, com as bibliotecas do MATLAB. Dependendo do livro que vocês pegarem, ele vai estar trabalhando com uma versão diferente da que vocês estão usando. Então, não vai rolar os comandos. Como referência, tudo bem, né? Que nem a Simone pediu uma referência no livro. Eu sugeriria esse MATLAB para engenheiros. Ele é o mais basicão que existe e ele é uma linguagem fácil de entender, certo? Mas é para pegar conceitos gerais. A questão do trabalho aí do Maurício, simples olhar o código dele, a partir desse fazer... Primeira coisa, imitam aquele código,
né? Simplesmente refaçam ele com a lógica de vocês, e daí vocês estendem o trabalho para entregar. Vocês vão ver que é bem simples. Na verdade, é só uma replicação de mais um tanque, onde a saída do primeiro vai ser a entrada do segundo. Bem simples isso aí. Tá ok, galera? E, de novo, se precisarem, vocês têm tanto o meu WhatsApp quanto do Maurício e os nossos e-mails. Daí vocês dão vocês dão um toque, a gente marca, se necessário, um meet. Senão, daqui 4 semanas, a gente vai alterar ali, o Maurício vai largar a atividade dele e eu vou ampliar a minha para caso alguém não tenha entregue ainda fazê-lo. Tá ok, gente? Viu, professor? Então, vocês têm o resto aí da aula e do próprio semestre aqui, do mês, aliás, desculpa, para terminar essa disciplina no que se refere a entregar as atividades. Ok, pessoal? Eu vou parar de gravar agora, até eu achei que, não sei se o Maurício me deu autorização. Professor. Deu, ele tá bom.